Meus amigos, nós estamos encaminhando para a nossa última apresentação do dia. Eu não podia estar mais feliz por vários motivos, não podia estar mais feliz pelo que a gente já construiu desde ontem. A gente tem esse painel, essa palestra maravilhosa, e depois a gente tem uma conversa de uns 20 minutos com uma visão conjunta aqui de futuro, mas é o meu prazer pedir para subir ao palco digital Courtney Guimarães. Muito obrigado. Acho que tem muito tempo que a gente não se vê, né? Tem alguns anos que a gente não se encontra pessoalmente. Está assustador, né, Courtney? O Courtney virou um amigo imediato, assim. A relação tem pouco tempo, mas ela está profunda. Teve aqui em Brasília, no evento do Real Digital presencialmente. Eu estava num painel do Labs com a CVM, ele estava lá me atrapalhando, fazendo perguntas difíceis, respondendo, mas me ajudando, respondendo as perguntas difíceis que vinham para mim. Kurt, você é um desses caras, né, que conhece ao mesmo tempo o que a princípio é o de mais moderno no sistema financeiro, né, desde o começo, quando a gente está falando de blockchain, de DLT, de segurança, de identidade, conhece o processo tradicional de finanças, mas conhece bem também a cooperativismo, a ideia de cooperativismo de crédito, cooperativismo de plataforma. Então, a gente está fechando com você para que você pudesse trazer para a gente essa união, essa visão, né, que junta o histórico revolucionário das cooperativas, né, assim, 200 anos no mundo, 120 anos no Brasil, e essa modernidade, essa talvez uma transição que a gente esteja vindo para os modelos para uma sociedade digital. Eu vou ficar aqui assistindo com muito carinho a tua fala inteira. Esse é o nosso painel de 1h30, né, de conversa, que vai ser ótimo. Assim que você acabar, eu volto, tento fazer alguma pergunta ou duas inteligentes para você. Vai ser ótimo. Fica à vontade, pode ser. Muitíssimo obrigado. Vou correr aqui, eu vou pedir só para subir ao lado aqui a minha apresentação. A tarefa é meio drástica, né? Nós temos 790 mil slides para passar, mas vai ser, eu diria, uma coisa bem tranquila. Antes de mais nada, isso é uma obra de ficção, então tem várias afirmações de mercado aqui que não são aconselhamento financeiro, não são posicionamento financeiro, e também não é nenhum trabalho científico acadêmico. É uma história bem contada de várias coisas que a gente viveu ao longo desses anos. Curiosamente, eu gostaria de abrir com uma grande afirmação que não existe separação entre o mundo digital, e eu vou falar isso daqui a pouco, e a meta-economia, que é a economia global digital, e o mundo de cooperativismo. Né? O mundo digital ele é essencialmente um mundo de redes. E redes de redes, como o Paul Baran já escrevia lá nos anos 60, o melhor modelo é que elas sejam completamente descentralizadas e completamente distribuídas. E aí, para os colegas de cooperativa, uma pessoa, um voto é exatamente o mesmo modelo, um node, uma rede. É assim que a gente fala quando a gente está falando em modelos de plataformas digitais. Então, coisas muito simples. Meu nome é Courtney, eu sou baiano, então vocês podem chamar de Courtney, Courtney, por aí vai. Obviamente, meu grande colega Raul Seixas é a expressão mais típica de um baiano. Eu sou um pouquinho novo na área de tecnologia, eu comecei em 84, né? Pode parecer que não, mas isso aí sou eu. E eu sou criptógrafo. Eu sou fã desse rapaz que está aí, que é o David Chaum, que, na minha opinião, é o Satoshi oficial, e ele escreveu esse paper lá em 1977. Eu era moleque, estava aprendendo a ler, não li esse paper naquela época. E o David Chaum é um dos precursores do satoshianismo, né, a revolução da criptoeconomia, que faz parte da meta-economia. Então, tive o prazer de bater várias conversas com ele. E também, como todo cypherpunk, a gente tem um lado, digamos assim, B. E o meu lado B é mercado de finanças. Eu estou no mercado financeiro há 27 anos, vim aqui trabalhar com o mercado desde o Unibanco 30 horas, e tenho sorte de conhecer algumas pessoas em todos os lados do sistema financeiro, seja cooperativa, seja seguros, pagamentos ou mercado de capitais. Na minha alma, eu sou um cientista, então essa é a minha alma mater, é um MIT. Dentro do MIT tem um centro de ciência da computação e inteligência artificial, que é o CISEIO, e ele é feito por um design. Então, basicamente, esse é o mundo que a gente vive hoje. E o meu mentor, eu estive com ele ontem, é o professor doutor Silvio Meira. Essa realmente é a mesa dele, não é a minha, apesar da minha ser parecida, e a gente tem a mesma habilidade de pensar sobre várias coisas ao mesmo tempo. A minha tese de doutorado, o enunciado dela é tão exótico quanto, então envolve computação quântica, blockchain, anonimidade, moedas de bancos centrais, etc. E falta aí só a palavra cooperativa,
mas em breve a gente chega lá. Então, como eu estou há muito tempo no mercado, uma boa parte do mérito que me atribuem não é mérito, é só rodagem mesmo, eu sou velho. E isso nos leva ao meu campo de estudo atual, que eu apelidei carinhosamente de metaeconomia, e a metaeconomia tem um hype muito grande que não tem nada a ver uma coisa com outra, que é o metaverso. Então, metaeconomia é digital, é global, mas não tem nada a ver com o metaverso. E aí, dentro da metaeconomia, existe um novo modelo de organização que talvez nos faça ter uma ruptura muito grande de quase 600 anos já, 400 de prática, que é a Companhia das Índias Ocidentais, que inaugurou o modelo do que a gente conhece como organização hoje, que são organizações de capital distribuído, ou seja, sociedades distribuídas com o shareholder, ou seja, o acionista. No modelo cooperativista, e todo mundo sabe disso, é um pouco diferente. E o que a gente precisa ver para entender por que essa ruptura só hoje é possível? A gente precisa pegar alguns ensinamentos do professor Frank Diana, que ele fala que a gente precisa mudar as nossas lentes de enxergar a realidade. Então ele olha lá para trás e fala, olha, 200 mil anos atrás a gente era macaquinho pelado, coletor. Mas há mais ou menos uns 300 anos, nós começamos uma explosão cambriana de inovação, lá com a era pré-industrial, com a gente construindo coisas um pouquinho mais civilizatórias, até que a gente começou a passar por uma ruptura muito grande com o sistema fabril. E essa ruptura muito grande, que é a primeira revolução industrial, tinha algumas tecnologias. A gente parou um pouco essas tecnologias, principalmente por causa dos luditas, né? E aí a gente embalou no que nós consideramos o século mágico. O século mágico ele vem de mais ou menos 1870 até 1970, talvez o período onde nós mais nos desenvolvemos como seres humanos. E isso também tem uma pausa muito curiosa, síncrona com a nossa década atual. Lá em 1920, 100 anos atrás, a gente falava de desigualdade, falava de imigração, falava de pandemia, falava da era da automação total, a gente tinha nacionalismo, tinha crises financeiras, tinha as crises culturais que nós estamos vivendo agora na Copa e tal, mas ao mesmo tempo, lá dessa década maravilhosa de 1970, nós tivemos o iluminismo. E o iluminismo, junto com as crises, nos proporcionou uma explosão absurda de inovações encadeadas em si mesmas. Então, nós tivemos eventos políticos, instituições políticas formadas e destruídas, coisas horríveis banidas da humanidade, como o racismo legal, até 1960, até o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, você tinha a mancha horrível de uma pessoa de cor, uma pessoa preta, como a gente fala hoje com orgulho, não poder ocupar o mesmo espaço de uma pessoa de pele branca e tal. E a gente teve vários catalisadores muito violentos, a gente viu uma série de guerras no meio do caminho. Long story short, nós saímos em 1950 de 2 bilhões de pessoas para chegar hoje com 8 bilhões. Então, nós multiplicamos por 4 o número de cérebros pensantes e de cérebros realizantes no planeta. E é isso que nos trouxe a uma nova ordem mundial a partir de 1970. A gente costuma dizer, né, bem ufanisticamente, que isso veio por uma qualidade de vida do ser humano. As grandes invenções que começaram na guerra são a conversão e uma convergência de várias coisas, basicamente visando que a gente tivesse uma sociedade melhor. É que eu vou passar rápido sobre todos esses temas, até chegar numa coisa muito tranquila, que é a democratização do conceito de inovação. Lá em 1920 até 1970, porque a gente tinha comunicações, a gente teve a grande revolução da globalização, seja pelas tecnologias, seja pelas guerras, etc. E a gente entrou na terceira e na quarta Revolução Industrial. Então, a partir de 1970, nós entramos no que a gente chamava de quarta era da humanidade. Esta Revolução Industrial, muito parecida com a primeira, também tinha luditas, também tinha a inteligência artificial vai tirar o nosso emprego, etc. E a gente hoje se prepara para um novo período de mudança. Né? Talvez nessa pausa que a gente deu a partir de 2015, onde a gente entrou na quinta era, porque todo mundo está conectado com uma coisa dessas aqui, que é o nosso celular, a gente passou para a sexta era muito rapidamente, que é a era de estamos todos pandêmicos presos em casa, passamos para a sétima era, que saímos da pandemia e saímos de casa e agora vamos ver como é que é o novo mundo, entramos na oitava era,
que é o mundo em guerra, novamente, o que a gente está vendo na Europa, e apesar da parte violenta estar localizada na geografia, a parte dos impactos se espalha pelo mundo todo, e estamos aqui aguardando ansiosamente a nona era, onde essa guerra, se tudo der certo, vai acabar o quanto antes, a gente possa ter uma nova face econômica. E para isso a gente precisa criar novamente um novo período de iluminação e de iluminismo de invenções dos próximos 100 anos. A gente começa a olhar o que é possível, o que a gente deveria fazer em ciência, tecnologia, economia, cenários e etc. A gente percebe uma série de coisas que estão muito ligadas ao período antropocênico, ou seja, as pessoas. Existe uma demanda muito grande para o indivíduo. E é muito surreal porque a gente criou muito valor e muita saúde para o indivíduo. Mas por que isso? Existem alguns motivos filosóficos, e eu vou passar rapidamente também por isso, mas a principal coisa é que nós transferimos para fora do humanismo o fator de desenvolvimento. Então, nós passamos um século e meio quase, onde o tecnocentrismo passou a ser a essência do ser humano. Nós nos acostumamos a discutir a vida em termos de fatores tecnológicos, e no nosso caso, tecnologia da informação e comunicação. Então, quando eu era menino pequeno, lá em 2015, a gente discutia, temos as redes sociais, a mobilidade, a nuvem, Big Data, blockchain. Hoje são 1.400 coisas e a gente nem sabe direito quais são delas. Junto com essas 1.400 coisas, nós temos a ficção científica transformada em cenários, onde a gente começa a pensar assim, poxa, eu vou ter um pendrive com DNA. Eu vou guardar o DNA da minha família num pendrive, para que se tiver alguma coisa, eu coloco ali numa maquininha de imprimir rim, imprimo o rim, faço transferência de rim e me curo. Né? Gente, tem gente trabalhando seriamente nisso, inclusive aqui no Brasil. E a gente começa a olhar cenários diante desse cenário pós-guerra, por exemplo, a agricultura de precisão, que a gente vive muito aqui hoje no setor agro, a questão da realidade virtual, seja para a educação, seja para essa realidade virtual simples que nós estamos vivenciando hoje, e tudo isso vai nos levar a uma profusão de cenários futuros onde tudo passa a ser possível. Aí você fala, isso é muito delírio. Essas coisas de tudo possível não são tão possíveis assim. São porque nós estamos construindo com esses 8 bilhões de cérebros, e dos 8, 4 conectados, e dos 4, 500 milhões de engenheiros, e dos 500 milhões de engenheiros, 600 são engenheiros de software, né, porque quem usa planilha Excel também é engenheiro de software, um padrão emergente que tem os problemas, as visões, as possibilidades e tudo ao mesmo tempo agora. Essa é a essência filosófica, social, tecnológica das mudanças que nós estamos vivendo. E a gente consegue traduzir isso nessa emoção. Esse substantivo virou uma emoção chamada noção extrema de complexidade. Quando a gente olha para tudo isso e a gente vê a evolução alavancada, o que a gente percebe? O ser humano, ele é linear por natureza. Aí a gente pega a inteligência artificial, a própria concepção e os conceitos que a gente lida de inteligência artificial, que é uma outra disciplina que eu estudo, ela é alavancada por outras disciplinas técnicas. Então, nanotecnologia, a questão de computação quântica, a questão das redes, a questão de bateria, a questão de sensorização das coisas através das baterias, a questão de desenvolvimento dos algoritmos, seja de NLP, da própria machine learning ou deep learning, como a gente vê os robôs treinados para jogar Go, fazem um sarapatel gigantesco de uma maneira que a própria tecnologia unitária que a gente está falando seja alavancada por outras e de uma maneira ultra exponencial. E a gente não tem, enquanto ser humano, capacidade de lidar com isso. Então a nossa impressão é que tudo é imprevisível, tudo é complexo, tudo é acelerado, tudo ao mesmo tempo agora. A gente fica meio... O que eu faço com isso? Se a gente não pegar alguns problemas práticos para resolver, e eu gosto muito do problema do ageísmo, né? Ou seja, na minha vida retrasada, ou seja, lá quando eu era menino pequeno na Bahia, em 84, você olhava para uma pessoa de 50 anos e falava, bom, daqui a 5 anos ela aposenta, vai para a praia pescar. Eu estou com 50 e meu plano de aposentadoria está começando daqui a 30 anos para frente. Tá? E eu olho para essas coisas e falo, bom, como é que a gente resolve tudo isso? A gente tenta resolver, mas a gente esquece que a gente está na era da amplitude. E como é que a gente traduz essa era da amplitude? Se, novamente, quando eu era menino pequeno, eu chegasse para meu pai e falasse, olha, nos próximos 20 anos, eu vou criar uma empresa de pagamentos globais, vou vender, com o dinheiro dessa empresa de pagamentos globais, eu vou criar uma NASA, que é melhor do que a NASA, com o dinheiro desta NASA, enquanto eu estou fazendo ela, eu vou pegar mais dinheiro e vou fazer uma empresa de carros melhor do que a Ford, vou ser conhecido como o novo Henry Ford. Depois que a empresa de carros estiver andando bem,
eu vou fazer uma empresa de energia elétrica, de baterias, de telhas solares e tal, e a empresa de foguete vai estar pronta, eu vou pegar um foguete, botar o meu carro em cima desse foguete e mandar para ser a primeira coisa que vai colonizar o meu planeta, que, by the way, é Marte. Eu era internado na hora. Eu ia fazer que nem o Paulo Coelho, na interdição, interna esse menino que ele comeu um cogumelo esquisito e está doido. É basicamente isso que o Elon Musk fez em 20 anos. Com todas as controvérsias que ele traga, se foi ele, se não foi, se foi a empresa, quando você olha em termos de ideia e execução, é isso que é possível em 20 anos da existência de um ser humano. Lembrando de novo dos 8 bilhões. Esta é a era das famosas surrealidades possíveis. E qual é a grande questão desta era? Primeiro, que é uma era global e em rede. Segundo, que o ser humano está vivendo um período para o qual o seu DNA, a sua biologia, a sua consciência não está preparada. Nós estamos 100% online o tempo todo. Mesmo que a gente não queira, o celular está online do lado da sua cama. Duvido que alguém aqui durma com o celular no escritório, né? A gente leva para o lado da cama porque o despertador está no celular. E se alguém ligar de noite, você vai atender, né? Dentro desse contexto, a gente não só não está preparado para viver com isso, como a gente conseguiu, mesmo não estando preparado, inventar coisas interessantes. Uma delas é o dinheiro. E aí eu costumo me reportar aos meus famosos slides feios. E esse é o slide mais feio que eu tenho nessa apresentação inteira. O que é a metaeconomia? É uma infraestrutura de quinta era. Infraestrutura de quinta era significa que nós estamos discutindo o 6G, que está todo mundo virtualmente online e, na prática, online mesmo, porque eu não preciso mais do cabo. Esta coisinha aqui, esse apêndice que tem uma rede celular, ele vai nos conectar. Isso, como veio da internet, é instantâneo, 24 horas, 7 dias por semana, e não para. O que isso nos trouxe? Ele nos trouxe a globalização virtual. Isso quer dizer que eu, trabalhando, morando, vivendo no Brasil, não preciso me mudar para a Europa ou para os Estados Unidos para ser um trabalhador americano ou um trabalhador europeu. Eu posso globalizar o meu trabalho, se ele for um trabalho intelectual, sem me deslocar fisicamente. Quando a gente coloca o sexto item, o quinto item, que são os ativos digitais, a coisa complica um pouco mais. Digamos que eu seja um bom designer. O que eu fazia? Eu faço design de, sei lá, garrafas. Antes eu tinha que fazer o design, fazer o croquis, fazer alguma coisa física. Agora eu faço isso num programa de computador e mando esse design para qualquer lugar do mundo. Então eu consigo trabalhar virtualmente de qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. Essa é a globalização 9.0. Essa é a era que nós estamos vivendo, onde a gente coloca o ser humano centrado como ponto focal de tudo, criando, inclusive, uma nova moeda criptográfica, e aí tem várias delas, podem escolher o que vocês quiserem, para que a gente tenha uma nova infraestrutura financeira, que, de novo, é baseada em nada a não ser a credibilidade das pessoas que fazem parte dessa rede nesse sistema financeiro. A gente costuma brincar que um Bitcoin vale um Bitcoin. Mas quanto vale um Bitcoin? Um Bitcoin. Por quê? Porque ele vale um Bitcoin. Mas por que nesse momento aqui na minha segunda tela ele está sendo cotado a 17 mil dólares? Porque existem 400 milhões de pessoas que neste momento acreditam que o Bitcoin vale 17 mil dólares. Isto é a quintessência do mercado livre que o Adam Smith pensou lá no século retrasado. Isto nos leva, enquanto seres humanos, a ter essa sensação de velocidade, de desespero, de nada está regulado, nada faz sentido, que é o que os militares americanos chamavam de VUCA. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambivalência. Ou seja, as coisas não têm um vetor moral definido. Ter criptomoeda é certo ou é contra a lei? Não sei. O mercado livre é certo ou é só especulador? Não sei. E não sei não é porque eu tenho um valor diferente, é porque ninguém sabe mesmo. E esse ecossistema, se a gente pensar friamente, ele só tem uma única maneira de ser coordenado. E não é pela força de lei de um país. É pela complementariedade e pela cumplicidade de todos os seus atores. A única coisa que faz isso são as cooperativas. Enquanto a gente não faz isso no sistema cooperativo, qual é a sensação que nós temos? Que tudo isso é muito perigoso, que isso é muito ruptura, que isso é muito assustador, que isso é muito inquieto e tal. Mas, como diz o meu professor Silvio Meira, vir do futuro é que é uma viagem. E eu complemento e digo que é a viagem.
Ele fala que é uma, eu digo que não é uma, mas que isso aqui é a viagem. Não tem outra maneira da gente sobreviver a não ser vir do futuro para hoje. Como é que a gente pensa nisso? Hoje o que a gente faz? A gente vem projetando o passado. Ah, eu vinha de guerra, eu vinha de segregação, eu vinha disso, e a gente tenta daqui, a partir do nosso presente, projetar futuros. Essa é a viagem errada. A viagem correta é a gente estar do presente, olhar para as possibilidades de futuro e falar, cara, como é que eu trago o lugar que eu quero estar no futuro para as minhas possibilidades reais com base em tudo aquilo que eu trouxe do passado. Então eu tenho que respeitar moralidades, situações, povos, culturas, etc. Mas eu tenho também que me deslocar em relação a esse meu futuro possível aqui. Eu não posso respeitar o presente e dizer que é só a partir do presente que eu vou para lá. Não. Eu tenho que ir para um futuro possível e trazê-lo para o presente. Um exemplo muito simples. Estamos aqui neste momento espalhados pelo Brasil, fazendo uma reunião brilhante, sensacional, patrocinada pela Fenasbac, que de uma outra maneira que não fosse, talvez, todos nós virtuais, não aconteceria nem com tanto brilhantismo, nem com tantas possibilidades concretas. E quais são essas possibilidades? Colocar um monte de gente junto em vários lugares do mundo, neste espaço-tempo que nós estamos vivendo agora. Isso só é possível porque nós fomos ao futuro e falamos, olha, no futuro todo mundo vai estar virtual, então no presente vamos fazer um evento virtual? E de novo, nós estamos obrigados a isso, já acabou a pandemia. Mas é possível, e sendo possível, já que no futuro teremos uma tecnologia melhor de holografia, realidade aumentada, etc., no presente, vamos fazer via Zoom ou StreamYard mesmo? Vamos. E é esta realidade que nos faz trazer cada vez mais futuros para este presente. Então, eu lembro quando eu comecei a trabalhar no começo dos anos 90 com telefonia celular, cara, era o tijorola, era um telefone gigante, caro, caía a linha, etc. Mas porque várias pessoas insistiam em ir lá para aquele futuro, e no momento presente eu não estou vivendo no presente. Eu fui para o futuro. Cara, no futuro eu só vou falar para o celular. Eu não vou ter linha fixa. Ah, mas hoje é uma porcaria. Sim, mas eu tenho que ir para lá para viver naquele futuro, para vivendo neste futuro, trazê-lo para o meu presente e ir empurrando o presente gradativamente e acumulativamente em direção a esse futuro. Esse é o ciclo normal que nós precisamos fazer. Nós precisamos estender o presente meio que mal e porcamente, né, no beta, no alfa, etc., rumo a esse futuro que a gente já determinou que é possível. E por que a gente não faz isso? Porque a gente tem uma facilidade gigantesca de olhar para trás. Você olha para trás, tudo que eu fiz, a música lá do Kiko Zambianchi, se eu pudesse sim, parar de chover e tal, mas quando a gente olha para frente, a gente é obtuso, a gente vê um caminho, e não a infinidade de possibilidades que existem em todos esses caminhos. E mesmo que a gente escolha um dos caminhos, eu tenho uma dificuldade muito grande, e aí uma imensa maioria da população, de pegar este caminho e trazê-lo para cá. E aí onde nós vamos chegar no hype do metaverso. Por que ele é hype? Ah, eu queria estar no metaverso. Ele foi falado super expectativamente falando, de uma maneira exagerada. Quando você vai para a realidade é dura. E ele é vendido no presente como se já fosse futuro. Antes, as tecnologias eram vendidas, olha, no futuro estaremos assim, no presente é o que tem para hoje. Né? E essa questão do hype tecnológico é o que nos prejudica na, digamos assim, digestão das nossas realidades. Aonde isso aconteceu de uma maneira mais drástica? Em uma coisa chamada tecnologia de software. Porque a tecnologia de hardware ela tem resultados físicos. Então aqui a gente pega, por exemplo, o Hubble de 2008, a mesma galáxia, dentro do Hubble é essa imagem aqui, e essa aqui é do James Webb, que acabou de sair em 2002. Obviamente que a imagem é infinitamente superior, mas essa imagem aqui já era muito boa para o que a gente tinha na época. E quando a gente olha, de novo, não para o fato, não para o elemento, mas para o ecossistema, a gente começa a entender que o Bitcoin, que hoje é uma porcaria, uma experiência muito ruim, tem problema de wallet, tem essas coisas das exchanges, tem os golpes que a gente vê, etc., mas que já existe há 13 anos, ele roda ao ano o PIB dos Estados Unidos. O ecossistema Bitcoin roda em transações, em professores aqui dando aula de cooperativismo e tal, quase 13 trilhões de dólares. Isso é desprezível? Não. Mas é uma porcaria hoje. É, assim como o celular era nos anos 90. E é em cima dessas duas realidades que a gente tem que começar a coordenar a construção de um ecossistema. Então,
olhando para o flourishing, que a gente fala, olha, as coisas estão acontecendo, vocês não vão conseguir ver nada disso aqui, mas são mais ou menos 1.400 empresas que fazem o ecossistema da criptoeconomia hoje. São todas empresas de tecnologia tentando fazer alguma coisa e gerar valor dentro desse ecossistema. Qual é o problema? A gente percebe isso através de piadas. Isso aqui é um objeto digital chamado CryptoPunk. Não me perguntem por quê, porque eu não entendo nada de moda, né? Eu sou engenheiro e matemático. Isso aqui virou febre durante a pandemia e algumas pessoas pagaram alguns milhares de dólares por essas figurinhas quadradinhas. A Tiffany Co., que é uma grande empresa de joia, foi lá e falou, vou capitalizar. E ela fez uma joia no formato dos CryptoPunks, que são esses quadradinhos aqui, e deu um número para essas joias. Esse negócio vale hoje muita grana. Aí você fala, não, mas por que esse pessoal faz isso? Porque nós vivemos numa realidade onde uma boa parte da nossa população já foi para o futuro, já está em realidade aumentada, já está no metaverso e etc. E eles já vivem coisas como videogames de blockchain, como o Star Atlas e tal, e eles compram valor em relação a esses ativos desse futuro que ainda vai vir. Então, esse pessoal não começou agora, esse pessoal começou lá em 72. Esta jornada que hoje a gente vê de realidade virtual, dos videogames, ela veio andando até chegar aonde a gente está no mercado hoje, que eu acho que é um mercado de quase 300 bilhões de dólares, passando por várias coisas. Então a gente olha para trás. E daqui para frente? Qual o tamanho desse mercado? Se a gente olhar que mais ou menos aqui em 2009, há 10 anos atrás e tal, ele era um mercado de metade disso, talvez de 50 bi, e que há mais ou menos 2 anos atrás ele era um mercado de quase 130 bi, aonde ele vai estar daqui a 5 anos? Não sabemos. Mas essa projeção de para onde ele vai e como trazê-lo a valor presente ou evento presente que nos transformaria em visionários. O que a gente também não percebe é que dentro de grandes mapas, e vocês também não vão conseguir entender isso, e é proposital, eles têm efeitos interconectados e em cascata muito encadeados. Então, o caminho para sair de uma origem de uma inovação tecnológica que faz parte de uma rede gigante passa por várias redes, vários modelos de negócio, várias ondas, vem andando de uma maneira tortuosa e em múltiplas escolhas até chegar no momento presente, que é aquela árvore que eu tinha mostrado lá atrás. A gente fez várias escolhas coletivamente e não planejadamente para chegar no momento presente. Então, quando a gente começa a pensar calmamente nesta árvore aqui, de olha, eu fiz várias escolhas como uma rede que não tem centro, que não tem cérebro, e esse padrão emergente nos trouxe até aqui hoje, e aí eu volto ao exemplo da criptoeconomia, que é esse aqui, você fala, isso está acontecendo com 8.000 tecnologias ao mesmo tempo, né, que nós estamos falando só dos criptoativos, e a gente ainda está construindo novas tecnologias que vão multiplicar essa coisa que a gente chama de externalidade de rede encadeada. Pouca gente sabe, mas a gente tem esse tipo de desenvolvimento de tecnologia avançada no Brasil. Isso é um projeto chamado Nova Gênesis do professor Antônio Alberti, de Santa Rita do Sapucaí, aqui em Minas, que é a Internet 6.0. Só que ele não planejou só a internet, a capacidade física da rede. Desde 2011, esse é o projeto da vida do professor Alberto, ele planejou vários serviços rodando já em cima dessa internet. E aí, qual é o formato que ele usou para fazer isso? Ele usou o formato de ecossistemas biológicos. Por isso que tem esses formatinhos aqui meio parecendo uns cogumelos. E esses organismos que são a parte de cima da rede, como é que eu faço uma empresa, um empreendimento ou alguma coisa funcionando em cima disso? O único modelo viável para que esses organismos aconteçam é o modelo de cooperativa. Por quê? Porque nós, hoje, enquanto espécie e enquanto espécies, nós somos redes. Nós não existimos, de nenhuma maneira mais neste planeta, seja de maneira offline, seja de maneira online, de uma maneira isolada. O nosso ecossistema de ser humano é interligado com vários outros ecossistemas de seres humanos e todos os ecossistemas de seres humanos são interligados com os outros sistemas biológicos do planeta e quando nós criamos uma ferramenta que nos alavanque, nós ou alavancamos ou destruímos o ecossistema. Então não existe mais isso de uma empresa ser dona e detentora absoluta de todo o poder do planeta. Por quê? Porque
Porque ao mesmo tempo que nós estamos construindo essa amálgama, essa rede, o vetor de construção pode ser o vetor de destruição. Eu uso sempre um exemplo muito trivial. A gente tem a questão dos automóveis hoje, e a gente, vamos terminar os automóveis, fazer não sei o que e tal, mas a mola mestra da evolução da indústria automobilística foi nada mais nada menos do que a preguiça. Né? Por quê? Quando começou o automóvel, aquele troço era uma porcaria, não andava mais devagar, quebrava, fazia barulho, assustava, você não conseguia controlar, não tinha conforto, não tinha nada. Mas eu saía de casa, deixava o automóvel lá dentro e 7 dias depois eu podia voltar e ele estava ali. O cavalo eu tinha que alimentar todo dia, era alguma coisa para eu cuidar. As coisas inanimadas, elas tendem a sair do nosso campo de preocupação. E nós estamos passando a tratar o planeta e os nossos ecossistemas como coisas inanimadas. Pior do que isso, nós estamos passando a tratar pessoas como coisas inanimadas única e exclusivamente pelo capitalismo de shareholder. Então, hoje eu vi uma notícia, que é piada do dia, nem trouxe ela aqui, mas existe uma manifestação gigante nos Estados Unidos contra a automação da aviação. Por quê? Todo mundo que voa sabe que você tem. O avião tem piloto e copiloto. O pessoal está querendo automatizar as funções de copiloto e deixar uma pessoa viajando. E para quem não sabe, piloto de avião é uma das profissões, pelo risco e pela responsabilidade que ele tem, mais mal pagas do mundo. Tem atleta de esporte de série C que ganha infinitamente mais do que um piloto de avião. Imagina, você está pilotando lá um A380 com 600 pessoas a bordo, imagina que aquela profissão seja de altíssimo valor. Aí a pessoa fala, cara, mas não deveria realmente ser automatizado? Sim, deveria, porque você minimiza a falha humana, mas eu tenho que ter um ser humano? Sim, porque o equipamento é passível de falha. Como que você lida com essa dualidade? Como que você lida com essa dicotomia? Lidar com a ambiguidade é uma característica essencialmente humana. E não se pode construir redes, principalmente redes de redes, sem se lidar com a ambiguidade e sem se lidar com decisões essencialmente humanas. E isso é o que nos torna uma digamos assim, comunidade de seres extremamente complexas. As nossas redes, as nossas realidades são redes e essas redes têm formatos, contextos, princípios, motivações, forças e alavancas completamente diferentes. Então, redes de comunicações, redes de informação, as nossas redes biológicas, as nossas redes sociais, humanas, por que eu me ligo com as pessoas, por que o Rodrigo me chama para palestrar, por que eu venho, etc., elas se interligam mutuamente, se autoamalgamando o tempo todo. Eu tive que treinar 10 horas para falar autoamalgamando. E dentro desse contexto, é esta percepção que nós temos que ter. Para os colegas do mundo cooperativo, a única organização que sabe prosperar, que sabe evoluir, que sabe se autocorrigir, que sabe, mais do que tudo isso, se construir, reconstruir, modificar, remodificar e evoluir em rede são as cooperativas. Então, quando a gente fala que eu tenho hoje o Twitter, que é uma rede que tem uma pessoa tecendo e dominando os rumos daquela rede, isso é humanamente errado. Quando eu falo que eu tenho uma coisa chata, que tem que todo mundo votar e etc., que dá trabalho, chamada democracia, a democracia é a cooperativa da política. E pode ter coisa melhor, mas a gente não achou até agora, e dentro de tudo que a gente tentou até hoje, é o melhor que temos. Dentro desses contextos, o cooperativismo de plataforma nada mais é do que olhar todas as redes que são tecnológicas, tirar o conceito de shareholder, Facebook não deveria ter dono. Sei lá, uma outra rede qualquer da vida. A internet, ela não tem dono, ela tem coordenadores, mas ela é uma cooperativa de países. O Bitcoin não tem dono mesmo. Você não acha o presidente do Bitcoin, quem mantém aquilo lá é uma cooperativa pura, né, de interesses e poderes e jogos de teoria dos jogos para manter aquilo. Todas as plataformas econômicas do mundo deveriam ser cooperativas. Então, esta é a lei básica que nós estamos tentando modificar. Existe um motivo muito simples, porque o ser humano, por natureza, ele só prosperou evoluindo em redes cooperativas.
A gente era Adão e Eva, depois a gente virou a tribo, da tribo a gente virou cidade, da cidade a gente virou nação, e agora estamos finalmente nos amalgamando em um único planeta e uma única humanidade. Estas redes humanas deveriam se refletir nas suas organizações. Por quê? Porque se elas não se refletem, a gente vai criar estruturas desincronizadas entre si, internamente, e desincronizadas entre si com todas as outras que existem. E todo organismo pulsante, ou seja, vivo, que é desincronizado, ele morre. O nome disso na natureza chama-se câncer. E é para o fato de que a gente não tenha uma humanidade inteira, uma espécie inteira doente de câncer e se autodestrua nos próximos anos, que é a distopia que nós enfrentamos hoje, é que a gente precisa aprender a pensar cooperativamente nas plataformas que existem, nas que nós já sabemos que estamos criando e naquelas que nós nem sabemos que estamos criando, mas estamos criando por padrão emergente. Então, Rodrigo, de bate-papo inicial era isso. Eu acho que você devia voltar para cá agora para a gente conversar. Agora eu voltei. Pronto, estou aqui. Rapaz, eu estava anotando tanta coisa aqui. Ainda bem que está gravado, né? Ainda bem que está gravado. Minha primeira brincadeira que eu ia fazer com você era essa. Você falou, nada disso pode ser copiado, a não ser, né, o que já foi copiado pelo vídeo e está sendo transmitido para todo mundo. Essa é uma das grandes questões. Mas deixa eu pegar, para mim, uma questão chave e para explorar. Há 200 anos atrás, né, numa das grandes revoluções industriais, as pessoas vieram do futuro dizendo, essa é a nossa sociedade que a gente quer. Né? Uma sociedade onde você tem uma concentração de donos dos meios de produção. Então, o cooperativismo nasce aí, nesse momento, né? Dizendo, olha, tem alguma coisa errada com essa sociedade de hoje, vamos voltar para o futuro, vamos olhar o futuro e imaginar uma sociedade onde eu não tenho a superconcentração desses meios de produção. A gente, na história recente, você estava falando sobre isso, no boom de tecnologia, das tecnologias de informação e comunicação, a gente parece que se recentralizou. Você estava falando das grandes redes sociais. Então, se você pega os grandes produtores de hardware, né, de telefones móveis, você vai pegar Apple com sistema operacional, Google com sistema operacional, por um lado. E se você pega as grandes redes sociais como a Facebook, LinkedIn, Twitter, a gente parece ter se concentrado de novo. Vai no futuro, então, e diz, como é que a gente vai desconcentrar isso? O que a gente está fazendo para desconcentrar isso? Né? Para não supervalorizar um ser humano, o Elon Musk. Eu estava conversando com a Daniele agora, mesmo quando a gente fala de DeFi e Ethereum, assim, para não centralizar num cara, o Vitalik. Né? Como é que a gente realmente distribui esse processo? Acho que é um bom começo. Eu vou dizer que tem uma coisa super interessante, que são os fluxos das redes complexas, né? Isso é uma disciplina que a gente estuda lá no Santa Fe Institute, e que é muito surreal de aceitar intelectualmente, e o surreal é porque quando a gente olha realmente o que acontece, que são os fluxos, né? O Kondratiev, da professora Carlota Joaquina, ele fala muito isso, que são ciclos de Kondratiev. A gente sempre está indo para um extremo e voltando para o outro. Enquanto espécie, a gente não aprendeu a parar no meio e ficar no caminho budista do meio. Tem um livro chamado The Square and the Tower, do professor Neil Ferguson. Ele é um historiador inglês, ele gosta de história econômica. E ele, nesse livro, The Square and the Tower, ele fala justamente isso. Ele fala, tem uma época que a gente centraliza. Então tem The Tower. The Tower é uma coisa hierárquica, que lá em cima está o rei e aqui embaixo está a plebe. Tem uma época que a gente descentraliza. E aí parece aquela piada, né? Tempos difíceis fazem homens bons fazem tempos fáceis fazem homens ruins fazem tempos difíceis. Então, a gente está sempre circulando entre o descentralizado e o centralizado, o poder absoluto e a sociedade democrática aberta e interligada. Mas tem uma outra linha de pensamento que fala assim, entenda que no meio do caminho nós criamos conceitos e construtos humanos que não são naturais.
seja, não existem na natureza. A organização não existe na natureza. A SA, a empresa, né, o shareholder, isso não existe na natureza. Na natureza existe, eu sou o animal mais forte, eu bato no animal mais fraco. Eu sou o predador, eu como a presa, ponto. Mas não existe uma empresa onde predadores e presas são obrigados pela lei a conviver juntos. As organizações religiosas também não são naturais. E são essas organizações não naturais que nos forçam contra a nossa natureza animal a existir de uma maneira diferente. Por isso que a gente fica pendulando. O que é natural? O que é uma força natural? A cooperação homeostática. Ou seja, um sistema ele entra em crise até atingir equilíbrio. O que tira o equilíbrio? A força da gente acreditar em uma organização não natural. Então, os anarcocapitalistas ou os anarquistas eles dizem muito isso. Cara, tudo é permitido porque tudo é da lei, como diz o Raul Seixas e o Paulo Coelho. Quando tudo é permitido e tudo é da lei, você vai ter um conflito, mas depois a coisa estabiliza. Porque a natureza é assim. A natureza entra em conflitos e estabilizações o tempo todo. Quando a gente tenta lutar contra esses caminhos, eu vou viver eternamente, a minha empresa vai viver eternamente, a minha empresa vai ser monopolista. Ou, para que eu preciso de 70 empresas fazendo carros no mundo? Uma faz e faz bem feito e vende para todo mundo. Eu não preciso ter. Mas aí você vai tirar o direito individual do cara querer fazer um carro melhor do que o outro. Faz aqui na sua organização. Para que eu preciso de 8 mil bancos? Não precisa, eu preciso de um banco. Para que eu preciso de 290 mil países? Não precisa, eu preciso de um país só. A lei ética, que é uma coisa amoral, ela é válida para todos os seres humanos. E é esse processo de transição que a gente vai começar a passar agora, isso é um ufanismo meu, por uma questão existencial muito simples. Ou a gente resolve isso, ou meia dúzia vai mudar para Marte e vai viver em Marte. E o resto vai ficar aqui junto com as baratas, porque só sobraremos nós. Dentro desse contexto de domínio, o primeiro grande passo para a mudança é a consciência. E o segundo passo, que o Sérgio Cardoso de Mello sempre falava, é que uma sociedade que está em transição, uma sociedade que não está sedimentada, antes de mais nada, ela precisa que os seus indivíduos se sintam dignos de ser aquilo que eles não são ainda. Então, se nós não nos sentimos todos dignos de dizer eu sou um Elon Musk, ele só teve sorte nas decisões e nas oportunidades que ele teve, que eu não tive, mas eu sou igualzinho a ele, a gente não nos olharmos todos potencialmente de uma maneira igual, a gente não vai ter dignidade da espécie. A gente sempre vai ter a dignidade da pessoa superior na espécie e a indignidade da pessoa que se posiciona numa categoria inferior. Novamente, aonde a única organização onde todos são iguais, cooperativas. Então, experimentar a vida em cooperativa, experimentar o cooperativismo enquanto atividade econômica e de existência é digamos assim, um ato de rebeldia profunda e um ato transformador do ecossistema onde você está vivendo em cooperativa, e à medida que isso vai crescendo, até do seu próprio país. Quando a gente vai para o Canadá, onde tem grandes bancos cooperativos como Desjardins, ou quando a gente vai para a Holanda, onde uma boa parte do sistema produtivo é cooperativo, ou até para a Suíça, que tem grandes cooperativas agrícolas, você entende que aquilo que é basal para a sobrevivência da espécie funciona melhor de maneira cooperativa. E aí, voltando à Fundação Ethereum, o Vitalik ele é só o religioso mor, né? Eu converso bastante na fundação, ele é só a cara visível. A fundação é uma zona de conflito. Tudo que acontece lá dentro é tão distribuído que você tem 18 versões da mesma coisa, e eles querem que tenham 18 versões. Eles falam, cara, a gente é um laboratório, nós não somos uma empresa definida, nós somos uma cooperativa de gente inteligente que está quebrando pau para fazer alguma coisa que a gente não sabe direito ainda o que é, construindo métodos que a gente não sabe direito quais são os métodos, nem para que eles servem, porque a gente ainda não entendeu todos os problemas que nós temos que resolver. Então aparece um problema, bom, vamos criar um método para resolver esse problema. E isso é intrínseco da Fundação Ethereum. Eu tive agora no DevCon, que foi aqui perto, na Colômbia. É impressionante como eles fizeram um evento para 10 mil pessoas e tinham 3 mil voluntários. Pessoas voluntárias para trabalhar para fazer o evento acontecer. E sem ninguém falar nada, cara, o evento aconteceu de uma maneira sensacional. Eu baixei no aeroporto de Bogotá, tinha pessoa, camisa, nós somos aqui do evento, você pega o Uber aqui, o cara veio comigo, pegou o Uber, tá ali, o aeroporto é desse jeito, e era todo mundo voluntário, ninguém estava ganhando nada. Porque eles queriam que o evento fosse um sucesso. E em contrapartida,
a própria fundação e a própria comunidade está formando alguns milhares de desenvolvedores Ethereum lá na Colômbia, e assim como também na América Latina inteira. O Ethereum, hoje, ele tem eventos por regiões e alguns por cidade. A gente tem o Ethereum São Paulo aqui, tem o Ethereum Rio, que aconteceu no Rio, teve lá em Bogotá, em Medellín, etc. Então, essa forma de trabalho cooperativa é natural e essencial da própria fundação. É muito surreal a gente perceber isso acontecendo no dia a dia. Esse chamado, acho que você nos faz de novo, né? Para lembrar que as estruturas cooperativas são talvez, muito provavelmente, as únicas estruturas que vão ser capazes de lidar com essa complexidade que o ser humano criou, né, nesse momento. E que a ideia de que eu realmente posso, né, uma pessoa, um voto, dentro de uma corporação, é das coisas mais bizarras que a gente não percebe. Quer dizer, nesse exato momento, estou eu aqui sentado, né, na posição de diretor financeiro, diretor de inovação na Fenasbac, e ninguém da minha equipe quis que eu estivesse aqui, literalmente. Né? Ninguém votou em mim, ninguém disse que esse seria o melhor meu papel. Quer dizer, as pessoas aceitaram esse processo. Então, nas corporações tradicionais, né, você tem uma distribuição de poder, uma disputa de poder e uma escolha de posições, né, de comando que não envolvem o todo. No fundo é isso, não envolvem todas as pessoas. Isso pode, de certa forma, gerar uma simplicidade em alguns lugares, mas não gera a riqueza necessária para enfrentar os grandes problemas. Né? E estou feliz com a minha cadeira, hein? Deixa eu deixar muito claro. Estou muito feliz com a minha cadeira, mas essa ideia mesmo, né, de que no cooperativismo você realmente dá vez, voz e voto. Né? Acho que essas três coisas ao mesmo tempo para as pessoas. Se ele é extremamente tecnológico ou não extremamente tecnológico, é uma questão de contexto da época. Né? Quer dizer, se eu votei no papel, se eu fazia assembleia na casa de alguém, na praça, né? Se eu sou o padre, né, Teodoro, há 120 anos atrás, fazendo uma convenção no sul, né, debaixo de uma árvore, todo mundo acampado, ou se a gente está usando um Zoom, StreamYard e uma plataforma, é um contexto da época. Né? Acho que a essência é a mesma, não é isso? E novamente, existem várias teorias da firma e várias teorias organizacionais. Né? A gente ainda está longe de chegar em alguma delas ainda satisfatória, mas a gente está no processo de. E esse processo começa lá no movimento da desobediência civil do Martin Luther King. A gente hoje dá isso como dado, mas, cara, 1960 são 60 anos atrás. 60 anos atrás, o maior país, a maior democracia do mundo, impedia que uma pessoa de cor sentasse no ônibus, que é transporte público, do lado de uma pessoa de cor branca. Né? A gente vê N filmes disso, aquele filme recente das mulheres da NASA, onde a mulher tinha que andar quase 1 quilômetro, porque o banheiro que ela podia ir ficava a 1 quilômetro do determinado lugar, e só tem 60 anos. Nós não estamos falando de 200 anos atrás, 400 anos atrás, Idade Média, a Idade Negra, como a gente fala, cara, a Idade Moderna, 1960, o homem estava pisando na Lua e era o que a gente vivia. Hoje, 2022, 22 de novembro, nós temos crianças sendo esfaceladas por bombas. Isso é inadmissível no nosso atual estado de consciência. Mas acontece. Então, a mudança não vai ser sutil, não vai ser simples e não vai ser rápida, mas nós estamos no caminho de. E essa é que eu acho que é o grande apelo. Por quê? Voltando à questão do ferramental, agora nós temos ferramentas, principalmente tecnológicas, suficientes para fazer essa mudança. Há meros 6, 8 anos atrás a gente não tinha. Deixa eu pegar uma provocação. O Pedrão, da Duin, até para contextualizar um pouco da origem do dinheiro, se ele foi mais mercantilista ou cooperativista, ele traz essa provocação para você. Ele fala, olha, queria que você comentasse a correlação entre o nascimento do dinheiro ser baseado na cultura dos presentes ou da dívida e não do escambo, ou seja, do cooperativismo e não do mercantilismo.
Rapaz, essa é uma discussão religiosa, né? Todo economista já passou por ela alguma vez da vida, e eu adotei a postura búdica de falar a palavra mais tranquila da vida. Não sei. Tem vários historiadores que se dedicam a isso. A Mônica de Bolle, outro dia, escreveu outro dia não, É bastante tempo. ótimo. Ela escreveu um artigo sobre as conchas, né, e as pedras com buracos lá da Ilha X, que tinha isso. Mas, assim como religiões, que nós temos várias, e com vários contextos em cada organização humana, eu vou me reputar ao mestre Wittgenstein para dizer que a significância que o ser humano dá para os eventos é muito diferente, dependendo da sua geografia, dependendo da sua cultura. Então, é muito provável que o dinheiro tenha nascido como colaboração, como escambo, como poder e, basicamente, como vaidade em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Então, eu sou do sul da Bahia e a família tem fazenda de cacau. O cacau era, ao mesmo tempo, alimento, ao mesmo tempo, moeda, ao mesmo tempo, símbolo de poder, né? E Jorge Amado imortalizou os grandes coronéis do cacau em cima disso, mas, ao mesmo tempo, ele era um símbolo de felicidade, né? A composição química do cacau nos deixa felizes. Então, não tinha uma caixinha que eu pudesse dizer, a amêndoa de cacau é dinheiro. Não, ela era várias coisas ao mesmo tempo. 290 milhões de anos depois, no Bitcoin, e esse é um debate que eu tenho com os meus colegas economistas, é intenso a surrealidade da gente não conseguir botar o bicho numa caixa. Ele nasceu como moeda, viveu muito pouco tempo como meio de troca, virou ativo especulativo. Hoje ele pode ser tratado como commodity, algumas economias tratam os ativos criptográficos como commodity. Tem gente até querendo cobrar IPI na industrialização do Bitcoin, por aí vai. Mas a gente não consegue volatilizar o cara a zero e falar, cara, isso aqui é isso. Ele tem várias definições. Então, outra coisa curiosa, eu estava outro dia aqui em casa falando com as crianças e tal. Pô, papai fica aqui, brinca com a gente. Não, papai agora precisa ir ali trabalhar, fazer não sei o quê e tal. Obviamente, né, na minha geração, você precisa trabalhar de quê? Porque senão não tem dinheiro para comprar tablet, pagar a escola, viajar, ir para o cinema e tal, que é aquela coisa, digamos assim, holandesa da importância do trabalho como meio de construção econômica da sociedade. E aí a menina olhou para mim e falou assim, papai, mas e se não tivesse dinheiro? Como é que a gente fazia as coisas? Né? E aí você vê que do alto da ingenuidade de uma criança de 10 anos, você fala, pô, peraí, deixa eu tentar imaginar aqui uma sociedade sem dinheiro. Deixa eu ir lá para aquele futuro que o Silvio Meira estava... Existe um daqueles futuros que seria uma sociedade... E eu não estou falando de cashless, para não ter o papel, é sem dinheiro. Isso. Vamos imaginar sem a monetarização da sociedade, como é que a gente viveria, né? E tem um filme muito surreal, ainda na origem da resposta, que tem, eu diria, uma das metáforas mais poderosas, não para responder, mas para ajudar a continuar perguntando sobre a mesma coisa, das origens do dinheiro, que chama-se O Preço do Amanhã. É um filme ridículo, com Justin Timberlake. A novela do filme, a narrativa do filme é muito ridícula, mas a profundidade da mensagem do filme é impressionante. Eu assisti aquele filme umas 500 mil vezes, porque ele fala do nosso zeitgeist atual, da sociedade da pressa, ou como diz o Byung-Chul, da sociedade do cansaço. E uma coisa super surreal é que ele fala, não, as pessoas com mais tempo, elas andam devagar, elas não têm pressa. E as pessoas que têm menos tempo, ou seja, que vão morrer quando o tempo acabar, e que precisam trabalhar para recarregar o seu tempo, elas só andam correndo, elas estão sempre com pressa, estão sempre fazendo alguma coisa, e etc. E se a gente trocar o tempo por dinheiro, é exatamente a metáfora da nossa sociedade atual. Esse filme e Gattaca são dois filmes hollywoodianos nem muito explorados no modelo, um para falar de tempo, outro falar sobre determinismo genético, bastante interessante para a gente assistir de novo, né? Na profundidade dele, não exatamente como ele foi filmado. Deixa eu explorar mais uma ideia, não só na relação da criação de dinheiro como processo cooperativo, mas também na ideia da ideia de propriedade privada individual. Né? Porque parte do que a gente estrutura a sociedade hoje é essa ideia muito clara, eu tenho direito à propriedade individualizada. E o cooperativismo, né, ele, de novo, né, ninguém é dono exatamente, né, individualizado da cooperativa de crédito. Né? Somos todos donos ao mesmo tempo da cooperativa de crédito. E você tem esse conceito de propriedade privada coletiva. Né? Quer dizer, é nosso, mas é do todo.
Você acha que a gente está tentando fazer uma construção disso também? Quer dizer, cada vez mais a gente expande, assim, acho que você falou um pouco disso, né? O problema não é mais no meu bairro, não é mais na minha cidade, não é mais no meu estado, não é mais no meu país. A menor escala hoje de problema que a gente tem é o planeta Terra. Você acha que a gente está conseguindo entender isso, né? Entender que a gente está compartilhando todo o espaço né, que a gente vive por isso, de novo, as cooperativas têm uma chance maior de se posicionar corretamente no futuro e ajudar a criar esse futuro? Respondendo a pergunta em 3 partes. A primeira delas é: temos consciência? Eu diria que sim. A segunda parte: nos importamos e mudamos drasticamente? Não. Nós somos pré-infartados que só vão mudar na hora que tiver o primeiro infarte pesado. Tá? Essa, infelizmente, é uma realidade muito dura de aceitar, mas ela é inerente à condição humana. E aí eu tenho um exemplo drástico. Na verdade, tem vários exemplos, mas o mais drástico é a própria pandemia do Covid. A gente foi sendo avisado ao longo de muito tempo sobre o que seria essa pandemia e principalmente os impactos dela. Não foi uma, nem duas, nem 3 relatórios, nem 4 que a gente deixou de ver. Até que chegou inevitável. Gente, ou para tudo, ou vai morrer muita gente. Né? Aí nós fomos para o outro extremo. Putz, agora me assustei. Fecha todo mundo e dane-se as consequências. Nós precisamos literalmente aterrissar todos os aviões, parar, fechar, ficar todo mundo em casa e etc. E nós vivemos com a ilusão de que estava tudo fechado. Não estava. Uma parcela global da população estava em casa. A outra parcela continuou trabalhando, continuou levando ônibus, continuou levando comida, continuou transportando petróleo, continuou pilotando os navios para lá e para cá. E a gente viveu, e até hoje ainda vive, né, ainda existem, infelizmente, pessoas falecendo de Covid, porque a gente não sabe lidar com as consequências integrativas. E talvez a coisa mais cruel de todas é que quando nós fomos, neste século, forçados a ver a extinção de uma parte significativa da população, ou seja, a morte de algumas milhões de pessoas, ao invés de embarcar em um esforço cooperativo, novamente nós embarcamos em um esforço corporativistamente capitalista. É inaceitável no momento desse da humanidade nós termos várias empresas, e aí não entrando no mérito nenhuma delas, disputando poder econômico sobre uma droga de interesse mundial que poderia não só salvar vidas, como diminuir a questão do evento em si, né, do lock-in, de todo o trauma da pandemia. Uhum. Isso é uma prova que a gente não aprendeu absolutamente nada. Mesmo Albert Sabin tendo, digamos assim, aberto mão das suas patentes quando ele inventou a vacina da polio, nós não aprendemos nada com isso. Nós continuamos gerando lucro, o lucro gerou dividendos para pessoas singulares, essas pessoas singulares continuarão gastando esses seus dividendos de uma maneira absolutamente irrelevante para a nação, enquanto milhões de pessoas morreram. E milhões de pessoas ainda morrem, porque a vacina também é uma distribuição de poder econômico. Compra a vacina o país que tem poder econômico para comprar a vacina. E aí aqueles outros 4 bilhões de pessoas que não têm nem internet, nem saneamento básico, nem água e nem vacina, ficaram à mercê. Essas coisas que ainda acontecem hoje estão no mesmo nível de estupidez humana de você jogar bomba e destruir vida de crianças, que também acontece todo santo dia nesse planetinha que a gente vive. E a terceira parte da pergunta é, assim como eu tenho coragem de ser executivo de uma empresa, e algumas dessas empresas que eu estou criticando serem clientes da minha empresa, e eu falo assim, poxa, eu posso ter mentido amanhã porque eu falei mal do cliente, falei que o cliente é capitalista, caramba, sou socialista, né, pelego, sei lá o quê, e tal. Várias outras pessoas têm a mesma coragem. E várias outras pessoas tomam hoje decisões de falar, eu não trabalho para a empresa X. Ah, por quê? Porque isso aqui que ela faz eu não concordo. Então, eu tenho uma posição muito forte. Eu não trabalho para empresas que vendem cigarro industrializado. Nenhuma. Porque eu perdi a minha mãe para câncer. E eu não tenho o menor medo. Ah, mas você vai ser demitido. Pode mandar embora. Eu não trabalho. Já saí de curso onde existiam pessoas de uma empresa de cigarro. Eu falei, enquanto vocês estiverem aqui, eu não vou dar o curso. Simples assim. E isso é uma posição de coragem. É 1 em 8 bi. Quando, em algum momento, nesse momento de transição, alguns bi tomarem a decisão, talvez a gente altere o resto. Mas hoje,
A grande força que existe na humanidade, que nos une, infelizmente, é um câncer chamado consumismo. Se todo mundo tivesse dinheiro para comer sopa de barbatana de tubarão, todo mundo ia comer sopa de barbatana de tubarão. Os tubarões seriam extintos uma semana depois. Se todo mundo tivesse dinheiro para tomar vinho, a gente ia tomar todo mundo hoje um Brunello de Montalcino. Uma semana depois, todas as vinícolas do mundo teriam se extinguido em Brunello de Montalcino. E esse consumo reprimido do demasiado é que é um problema. Enquanto uma boa parte da população ainda morre de fome, você tem pessoas que tomam banhos em banheiras de leite de cabra venusiana do Tibete, porque aquilo faz bem para a pele. Esse desperdício que nos faz hoje consumir 6 vezes o planeta que a gente vive não é causado pela maioria, é causado por uma minoria. E essa minoria não está cooperando com a maioria que vive no planeta. Esse, basicamente, é o nosso grande paradoxo. E acho que aí vale de novo, né? Essa visão de um mundo onde a gente consegue alinhar geração de riqueza com princípios e valores, né? Inclusive de salário, né, para a nação, né, a PIB, uma geração de riqueza com valores. Em algum momento você trouxe alguns vetores que estão construindo esse futuro, né? O que você chamou de sua série de slides feios, se eu não me engano. O termo eu vou usar a próxima vez na vida, que eu usar um slide feio. Um deles foi, assim, a gente está vivendo numa sociedade que passou a usar um novo mercado financeiro global. E aí você literalmente fala cripto. E aí, né, estamos numa cooperativa, falando para cooperativas de crédito. O que isso é diferente do que a gente tem hoje, né, do dia a dia que a gente está acostumado? E você acha que se esse novo mercado global, né, financeiro global, ele vai substituir totalmente o que a gente tem? Qual é a transição? Do que a gente está falando? Quanto tempo a gente tem e qual o processo de adaptação? É uma outra pergunta para a qual a brilhante resposta, extremamente estudada, não sei. Fruto de 2 mestrados, não sei. E isso faz parte de um exercício muito surreal que nós fazemos hoje, chamado sense-making. A gente não consegue ter precisão nas coisas, mas a gente consegue ter uma noção, um feeling, um sentimento de alguma coisa que talvez faça sentido. Então, a criptoeconomia, e eu vivo uma situação sui generis, para os amigos de banco, eu sou o doido do cripto. Meus amigos de cripto, eu sou o coxinha de banco, né? Então eu estou sempre no meio das duas coisas. Mas o que acontece é que a criptoeconomia é um experimento, primeiro social, com a pergunta do nosso colega, que eu esqueci o nome, do qual é a origem do dinheiro, estamos tendo uma nova origem de percepção do dinheiro. Segundo, econômico, então eu estou acostumado a dar valor em alguma coisa. Por que um dólar vale $1? Porque lá atrás tem uma das maiores potências econômicas do mundo, chamada Estados Unidos, que tem o maior PIB do mundo. Então aquele dólar lá, produzido por aquele PIB, deve valer alguma coisa. Mas por que um Bitcoin vale $17 mil? Não tem ninguém que consiga responder essa pergunta. Tem várias teorias, mas nenhuma delas para em pé com meia dúzia de perguntas duras, né? A única que para em pé é um Bitcoin vale um Bitcoin, ponto. Né? E esta criptoeconomia, por mais surreal que pareça, com toda essa insegurança formal, ela tem uma segurança informal, ela existe. E ela existe à revelia. Não tem legislação que criou, não tem coordenação que a fez, não tem nada, ela existe. E o Peter Drucker falava uma coisa muito profunda. O que eu penso não importa, o que importa é que o mercado aceita e faz. E o mercado aceita e faz não só trade especulativo, como trade internacional usando Bitcoin. Então, hoje, por exemplo, se eu quiser comprar um notebook nos Estados Unidos, é infinitamente mais barato eu mandar um Bitcoin para um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ele converter aquilo lá por dólar, comprar um notebook e mandar para mim. Só essa operação de remessa internacional, que existem outras grandes controvérsias, se isso é dólar, se não é, se é câmbio, se não é, aí eu deixo para os reguladores do Bacen decidirem isso, mas hoje eu acho que não é, já me tira custo. E essa é uma das finalidades mais usadas do Bitcoin atualmente, independente da especulação. Aí você fala, tá, quanto tempo isso vai virar padrão em tudo quanto é canto? Ninguém sabe. Por quê? Porque a grande diferença, que é a outra pergunta que você fez, a meta-economia, ela é global, e não que ela seja ilegal, ela é sem regulamentação. Ela não é uma coisa ilegal, mas não existe lei global para alguma coisa. Então, assim, eu peguei agora
criei aqui um NFT dessa tela e vendi. Algum maluco que está vendo a gente aqui, cara, eu topo pagar $1 milhão por isso. Paga $1 milhão pela telinha. Pela nossa foto aqui dentro, a gente minta lá o token, manda para ele. Que operação é essa? Não tem legislação para dizer isso. A foto é nossa, criei, tá aqui, você me autorizou, mandou, cara, tá autorizado, vendi, e o cara me pagou em Ethereum. Ele fez evasão fiscal de onde ele mora? Não sei. Existe valor nesse $1 milhão que veio via Ethereum? Existe. Eu consigo chegar aqui no mercado Bitcoin e falar, recebi isso aqui do cara, o cara pagou para mim, tá aqui o negócio, botei lá dentro, quero vender $1 milhão e converter em reais? Consigo. Eu consigo justificar para a Receita Federal, pagar o imposto? Consigo. Que operação financeira é essa na legislação brasileira e na origem do cara que mandou meu dinheiro? Ninguém sabe. Este modelo em construção impede uma coisa muito simples, que os players grandes e tradicionais do sistema financeiro adotem essa tecnologia e, por outro lado, adotem os criptoativos com segurança. Uma pergunta simples que a gente faz no sistema financeiro, e o motivo pelo qual estamos tão ansiosos pelo PL e pela legislação infralegal do Bacen, é muito simples. Itaúzão, Bradescão, Banco do Brasilzão, todos os zãos aqui, pegaram um Bitcoin, um só, e botaram no seu balanço. A partir de hoje, existe um Bitcoin no balanço do Itaú, do Bradesco e do Banco do Brasil. Como é que eu contabilizo esse negócio? Qual conta do Casif eu boto um Bitcoin? Como é que eu marco a mercado esse troço? Por onde? Como é que eu faço impairment desse negócio? Não sei. Como é que eu recolho Basileia sobre um ativo chamado Bitcoin? Também não sei. Todos esses não seis, não é que o troço seja ilegal, é que ele ainda não foi enquadrado regulatorialmente. E essa é a grande dificuldade de eu falar quando que isso vai ter uma validade muito grande. Por outro lado, voltando ao tema do cooperativismo, o que é hoje absolutamente poderoso? Eu, enquanto cooperativa, eu posso criar uma coisa que tradicionalmente a gente chama de Closed Loop Payment System dentro da cooperativa para os seus cooperados, e dentro desse ecossistema fechado existir algum ativo com comportamento de moeda, e essa é uma das grandes características dos criptoativos, que possa ser realmente lastreado em alguma coisa a qual a cooperativa domine, e que isso, dentro daquele closed loop, daquele ciclo fechado da cooperativa, traga valor para todos os seus associados. Eu vou dar um exemplo trivial. Tem uma empresa de capital fechado, enfim, empresa, na Argentina que tokenizou Safra. Safra de fazendeiro, pegou a Safra, está aqui a Safra. Esse token de Safra é aceito num grande banco internacional como garantia de empréstimo. Agora, você imagina o seguinte, eu tokenizo Safra de uma cooperativa grande, posso falar Sicredi, Cicobi, qualquer um dos colegas que estão nos assistindo, dos seus cooperativados, e falo, cara, eu tokenizei a Safra. A própria cooperativa pode aceitar aquilo como garantia do empréstimo da própria cooperativa. Eliminou o custo cartorial, fez uma série de outras coisas. E aí, em vários rincões do país, para usar um termo do Machado de Assis, o sujeito vai lá e fala, ô, sujeito da empresa X que me vende um insumo tal, eu quero trocar 10 sacos de cacau aqui por 1 tonelada de adubo, ou por 2 S10, ou por um apartamento novo. A gente faz esse barting no interior. Se eu tokenizo isso, eu posso fazer isso lá fora. Eu posso chegar para Godiva, que está comprando cacau ultra especializado de 150 anos da minha fazenda, orgânico, secado no sol, né, com cocô de passarinho, que sei lá se vão querer isso no cacau também, e tokenizar isso, e ela compra essa safra usando um token. Essas coisas são muito mais viáveis na cooperativa. Por quê? Porque o cooperativado é dono daquilo tudo. Ele não quer dar golpe em ninguém. Naquele closed loop, ele quer ser sócio daquilo. Se aquilo der certo, todo mundo vai se beneficiar. E esta é a grande diferença de você ter uma tecnologia inclusiva e uma tecnologia de competição. As tecnologias, elas são diferencial competitivo. O que é isso? Eu tenho, você não tem. É um jogo de som a zero. Eu ganho, você perde. As tecnologias da criptoeconomia, especificamente, elas são tecnologias inclusivas. Eu tenho, todo mundo tem. Eu tenho, todo mundo tem, obviamente é um modelo cooperativo. O que falta, e como desatar esse nó, talvez fosse a gente ter um SWIFT internacional das cooperativas. E alguém eleger em algum lugar do mundo o lastro forte disso. Que pode ser uma commodity, sei lá, tem um Sicredi de novo aqui, Cicobi, e elas produzem e exportam café. Lá nos Estados Unidos tem importador de café. Então, entre a Cicobi e a Desjardins, por exemplo, no Canadá, cara, a nossa moeda aqui é um token de café.
Ele é cotado no mercado internacional, te manda o token de café, você manda o token de café, e a gente criou o nosso closed loop. Esses desenhos ainda carecem não da autorização jurídica, mas da proteção jurídica. O que eu chamo de proteção? Hoje, não é que a coisa seja ilegal, é que a coisa não é. E quando a coisa não é, o cara fala, cara, qual é o risco que eu estou correndo de fazer isso? Não sei. Se eu não quantifico o risco, eu não faço. A essência de banco é quantificar risco. Quando ele não consegue quantificar, literalmente ele não faz. E é isso que, novamente, a gente nos autorremete à questão da regulamentação infralegal, e com essa clareza de quais são as regras do jogo, falar, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Então, agora que eu sei qual é o jogo, isso que eu posso, eu consigo agir e tomar essas decisões. Mete um momento pitoresco da minha vida quando eu fui criar uma empresa de voz sobre IP, e uma das coisas que eu fazia simplesmente era isso, um computador em cada hotel de cada cidade brasileira. Quando o cliente de um hotel ia fazer o DDD de uma cidade para outra, né, os hotéis estavam ligados por voz sobre IP, era, no fundo, uma ligação local de um lado, uma ligação local de outro, funcionando como um DDD, e sendo cobrado, né, mais barato que um DDD, mas era isso. Isso é um DDD? Não. Pode fazer isso? Não sei. Né? Acho que, mas a gente vai dando soluções para problemas históricos, né, com novas tecnologias, e às vezes a regulação, a lei, né, ela obviamente ficou para trás, porque o desenvolvimento foi tecnológico. Mas deixa eu tentar dar um outro pulo aqui com você. As pessoas fazem muita comparação, e a gente já teve algumas conversas parecidas com essa. As pessoas comparam alguns modelos das DAOs, das organizações, né, automáticas, autônomas distribuídas, né, com alguns modelos do cooperativismo. Então, né, a propriedade está distribuída, os votos definem as tomadas de decisão de futuro. É claro que os modelos não são iguais, mas tem uma questão que eu sempre fico curioso e gostaria de te ouvir, que é, toda vez que você escala uma DAO, toda vez que uma DAO começa a crescer, o engajamento abaixa muito. Né? Então, você tem poucas pessoas votando, ou as mesmas pessoas sempre, ou pessoas que, né, concentram votos por delegação. O cooperativismo, de uma forma, ele nasce assim. Né? Eu passei por um momento de criação de uma associação de produtores, né, de cogumelos medicinais, eu passei por um momento de produção, produtores, associação de produtores de leite. Quando você tem 10, 15, 20 pessoas, a união, o engajamento é muito grande, as reuniões são muito vívidas, né? Todo mundo está discutindo. Você escalou para 200, para 2.000, para 200 mil, e esse engajamento abaixa. Tem alguma coisa que a gente consiga olhar e fazer essa comparação de verdade entre DAO e cooperativismo, né, de forma geral, e cooperativismo de crédito? E como é que mantém engajamento quando se escala? Porque essa é uma grande questão para o cooperativismo hoje. Eu vou dizer o seguinte, eu entendo pouco porque eu ainda não vivenciei uma cooperativa no seu dia a dia. Eu atendi cooperativas, tenho grandes amigos no Sicredi, e o pessoal do Cicobi, apesar de não ter sido meu cliente, eu tenho uma simpatia muito grande pela organização também. Então, eu não sei o que faz uma Sicredi ser uma organização gigante, com várias singulares, com milhares e milhões de cooperativados, etc. Mas a molecada jovem tem uma palavrinha que talvez explique isso: propósito. Né? Cooperar é essencialmente rumar destino a um propósito comum, que é o que o Emiri Durkheim falava da coerção social. A sociedade funciona enquanto todos estão tentando fazer a mesma coisa, porque é o interesse de todos. Tá? Sobre DAOs, eu não acredito em DAOs. Né? Começa por aí. Eu acho que DAO ela é uma falácia, aliás, uma das piores falácias que existe no mundo do cripto, porque ela nasceu de uma ideia do Vitalik, e eu já era vivo na criptoeconomia, né, como eu costumo dizer na época que isso aconteceu, e não tinha nada a ver com o que todo mundo fala hoje. A DAO era um fundo que ia ter um comitê de votação para decidir o que seria feito com aquele fundo. A DAO original era isso. O nome disso chama-se companhia aberta. Você tem uma empresa SA, os acionistas votam e determinam mais ou menos o que você está fazendo com aquele dinheiro. Uma cooperativa, para mim, é uma coisa bastante diferente. E aí, eu também, o pessoal fica meio puto, que eu falo, olha, o que vocês estão tentando fazer não é uma DAO, é uma cooperativa. A cooperativa seria o que deveria ser o que as pessoas tanto propalam
como uma organização descentralizada. O grande problema é que, para você falar isso, você acaba com aquela primeira frase que tanto ferra e tanto desmascara a hipocrisia do ecossistema. Ah, eu vou ter uma DAO. Peraí, a DAO é sua? É. Então não é DAO. Se é sua, meu amigo, você me desculpa, tem dono. Tem dono, não tem nada de centralizado. É o contrário, é centralizado e autocrática. Aí você fala, não, então eu vou montar uma DAO e aí ela não vai ser minha, mas eu vou começar mais ou menos aqui centralizado e depois eu descentralizo. Também é outra falácia. Você está dizendo que você é o rei todo-poderoso e que um belo dia você vai abrir votação livre no seu país. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Né? Maquiavel, capítulo 1, versículo 1. Também não existe. Já numa cooperativa, são um grupo de pessoas que se une para coletivamente correr atrás de um objetivo comum. Tem grupo? Tem. Tem objetivo comum? Tem. São pessoas unidas em busca desse objetivo comum? São. Todo mundo é dono? Sim. São 100 pessoas, é 1% para cada um? Sim, isso é uma cooperativa. A DAO é 1% para cada um tendo 100 pessoas? Ou tem o founder? Ah, eu tenho o founder. Cara, com perdão do meu francês, isso é mentira. E é a mentira talvez mais deslavada que as pessoas falam dentro do conceito da tão propalada Web3, que é outra coisa que eu também não gosto. Então, hoje, nesse momento, a gente tem muita tranquilidade de falar, olha, aquelas mentiras todas que você contava, é melhor parar, porque já entendemos que algumas coisas não são tão verdadeiras e não são tão bonitinhas como se dizia há 3 semanas atrás. Né? E esse tipo de desmontagem de narrativa, ela tende a ser altamente prejudicial para a tecnologia, e sendo prejudicial para a tecnologia, ela prejudica o modelo de negócio que realmente seria viável, que é o modelo de negócio cooperativo. O blockchain, enquanto estrutura, de criar uma estrutura financeira, ele nasceu para criar uma cooperativa. O Bitcoin é uma cooperativa. Tanto que não tem dono, eles se resolvem lá por interesse econômico. E todo mundo é dono de todo mundo. Dentro desse contexto, quando eu falo, não, eu tenho uma DAO, soa tão agressivo no meu ouvido quando diz assim, eu sou dono do Sicredi. Não, peraí, você não é dono do Sicredi. Não, eu sou dono do Sicredi, a DAO é minha, a Sicredi é minha. Eu criei, é meu. Horas. E é essas coisas que, neste momento, nós estamos corrigindo. Como é que a gente vai corrigir isso? Com uma parte que também deveria estar nas empresas tradicionais fechadas, que é a automação. Então, eu tenho um conceito do Autonomously Coordinated Organization. Todas as regras estão gravadas em pedra. Então, nós estamos aqui num acordo, eu te contratei e falei, olha, se você fizer 100 livros por ano, você vai ganhar tanto. Se você fizer 200, eu vou te dar um bônus de tanto. E aí o que acontece na organização? Você faz isso, passa o ano todo, no final do ano, alguém fala assim, não, veja bem, a gente queria fazer isso, mas o ano que vem vai ser mais prejudicial, vamos mudar a regra? Não muda a regra. O que foi combinado não está caro e vai ser executado. Essa parte de autonomously coordinated, botar regras e acordos comerciais entre pessoas, parceiros e organizações num blockchain é o que faria a gente mudar um pouco a seriedade dos negócios. A segunda coisa, vamos montar um modelo cooperativo, ela se adapta automaticamente a esse modelo de coordenação autônoma. Por quê? Porque é tudo nosso. O que a gente quer? A gente não quer ter custo. Tudo que está automatizado tem menos custo. Automatiza, bota aí e esquece. Eu, daqui a 10 anos, não vou querer te passar a perna. Por quê? Porque nós somos uma cooperativa. Então, cara, automatiza as regras, põe aí, a gente não lida com isso, esquece e deixa feito. Uma das características que eu acho super interessante das cooperativas, quando você vai conversar com grandes seguradoras, as seguradoras adoram as cooperativas e elas têm taxas, né, menores para as cooperativas, e a pergunta é por quê? Ele fala porque é o menor número de fraude e de claim desviado. Porque a pessoa sabe que se ela diz, se alguém bate no carro dela e a pessoa fala, você fala para quem bateu no seu carro, olha, pode deixar, eu uso o meu seguro, né? Você me paga, eu uso o meu seguro. Se a pessoa foge, você está prejudicando você e o todo. Você e suas pessoas próximas. Então, até no acionamento de seguro, essa é uma das coisas muito interessantes das cooperativas de crédito, ela tem acionamentos menores. Então, a fraude segura é menor, o acionamento seguro é menor, por essa sensação de
pertencimento e propriedade coletiva. Acho que são essas duas coisas. O Marcos Valério está fazendo um comentário aqui, e aí eu vou transformar o comentário dele em provocação. Ele fala, tenho comigo que somente o sistema cooperativista pode ser o agente financeiro transformador positivo para as comunidades onde atua. Contudo, se faz necessária a manutenção dos princípios cooperativistas, sua total plenitude. E ele lembra de um conceito chamado gestão ambidestra. Eu estou, ao mesmo tempo, garantindo que o financeiro da cooperativa funcione, mas que o social dela também funcione. Esse modelo, a gente, hoje, você estava falando sobre isso, eu quero só uma explanação mais profunda. Você acha que a gente tem hoje as tecnologias suficientes, as estruturas suficientes, para, se as pessoas estiverem dispostas a expandir essas organizações que geram equilíbrio financeiro e social, que a gente consiga expandir isso de uma forma desejável? Vou dizer que já tem há bastante tempo, tá? Não é de agora. Aqui a gente vai entrar num outro assunto extremamente delicado, esse aí do qual eu confesso que é uma das minhas maiores áreas de ignorância, né? Eu não detenho conhecimento sobre isso, mas eu sei mais ou menos o que são as empresas do sistema B. Então a gente fala assim, tem as ONGs, organizações não governamentais, mas tem empresa cujo propósito da empresa é gerar benefício e crescimento social, que é as famosas empresas do sistema B. Que diabo é isso? Não sei, eu não tenho qualificação técnica para dizer do que elas se tratam. Mas uma empresa B, sendo uma cooperativa, ela tenderia a gerar essas coisas. Existem, claro, algumas organizações não governamentais famosas, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras e tal, que funcionam de um jeito vertical, hierarquizado, como comando e controle, mas que basicamente, pelo seu propósito, que é basicamente um propósito altruísta, tem um nível de voluntariado absurdo, né? As pessoas trabalham, não sei quem já pôde ver aqui a questão dos Médicos Sem Fronteiras, basicamente eles trabalham em condições subhumanas, né? Porque eles atendem populações que estão em condição de ultra subdesenvolvimentismo. E eles não se importam de trabalhar de uma maneira subhumana. Você chega no hospital de primeira linha, em qualquer lugar do mundo, fala que, veja bem, o chão está sujo, não foi lavado hoje, o médico vai ter um piripaque. Você vai lá na Organização Sem Fronteira, o cara está fazendo extração de apêndice com colher de sopa, que é o que ele tem naquele momento, né? Que é a história, inclusive, do desenvolvimento da própria medicina moderna nas histórias esquisitas de campos de guerra. O cara tinha que remendar lá um soldado machucado, fazia o que tinha que fazer. E se a gente pensar, peraí, eu posso transformar a Cruz Vermelha numa cooperativa? Eu não sei te dizer se a Cruz Vermelha já não é uma cooperativa. Essas empresas, organizações não governamentais e sistemas B, eu não sei como elas funcionam na sua organização. Mas, obviamente, é claro que a gente tem uma necessidade muito grande de ter esse tipo de coisa, principalmente naquilo que aí sim a gente fala dentro do mundo cooperativista, dentro do mundo, digamos, mais coletivo, que são os commons. A tragédia dos commons é quem cuida dos aquíferos do mundo? Ninguém. Quem consome? Todo mundo. Esse troço vai morrer. Quem cuida do planeta Terra? Ninguém. Quem consome? Todo mundo. Então, cara, em algum momento esse negócio acaba. Para cuidar dos commons, eu preciso de um sistema cooperativo para toda a humanidade, que ao longo do tempo não tem lá muita história de sucesso. Mas à medida que a gente vai chegando nesse ponto de não retorno, à medida que a água vai subindo em direção ao nariz, a gente tende a irremediavelmente prestar atenção nisso. Maravilha. Eu estou aqui só checando nosso último espaço. A gente já está chegando bem perto do nosso final. Eu queria te obrigar, eu sei que eu fico tentando fazer isso, mas você é mais esperto do que eu, você sempre fala, não sei. Então, eu vou adiantar, eu vou fazer uma pergunta que você não tem a resposta. Eu já sei que você não tem, ok? Mas num exercício de não ter a resposta, quando a gente olha, né? Inclusive, e eu sei que você é um ufanista, né? O Brasil, na posição que ele está hoje no mundo, o que a gente está tentando construir, o que a gente tem de sistema financeiro, né, evoluído, bem amarrado, comparado, né, com outros países, o que você acha que a gente pode fazer como sociedade? O que você acha que a gente pode fazer como instituições financeiras, e em especial como as cooperativas de crédito, que tem essa pegada de impacto social, de querer construir uma sociedade melhor? Me dá aí uma visão de futuro médio que a gente pode
ajudar a construir? Aonde você acha que a gente deveria se meter nesse momento, como cooperativa de crédito, como instituição financeira, como um país que tem um belo sistema financeiro? Vou te dizer o seguinte, não tenho resposta, mas tenho boas perguntas a respeito disso, que é uma coisa razoavelmente interessante. Eu sou ufanisticamente acreditante, ufanisticamente religioso, e eu já falei isso há muito tempo atrás na Sicredi, na época do Edson Nassar, quando ele já estava lá, quando a gente não estava falando de criptoeconomia nem de metaeconomia, a gente falava só de digitalização, banco digital, plataformas digitais, etc. Há 10 anos atrás, quando a gente começava a falar de digitalização, a primeira coisa que a gente falava assim, coloca o cliente no centro, para de empurrar produto. A sua plataforma, o seu ecossistema, a sua empresa em formato de rede, ela só tem uma missão, atender o cliente. Seja lá que diabo ele queira. Tá? Nessa de atender o cliente, nada atende melhor o cliente do que uma empresa cujo cliente é o acionista e cujo acionista é o cliente. Este modelo de negócio intrínseco é o modelo digital das cooperativas, por essência. Então, há 10 anos, eu acredito que o player máximo da economia digital, que hoje eu chamo de metaeconomia, é uma cooperativa. O player máximo da criptoeconomia hoje chama-se Fundação Ethereum. A Fundação Ethereum é uma cooperativa. É uma cooperativa de quase 3 milhões de desenvolvedores no mundo. E eles fazem isso de maneira cooperativada. Todo espaço, de alguma forma, de open source é uma cooperativa aberta, né? Além de você ter uma cooperativa aberta na questão do open source, você tem uma produção e colheita da produção de uma maneira coletivista. Tem, obviamente, o fator emocional. Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha há 500 anos com Plone, ele adora Plone, etc. Tem um outro amigo, que é o Ramalho, que trabalha com Python há muito tempo, ele adora Python, e eles contribuem para a comunidade. Eu fui da comunidade Java há muito tempo, hoje eu não sou mais coder para contribuir com a questão do Ethereum, mas no DevCon de Praga eu fui lá para tentar discutir a questão do Security Token, né, o EIP do Security Token, e a gente bateu um bom papo. Esta contribuição essencialmente coletivista, para um bem coletivista, para um propósito coletivista, é a essência propulsora do sistema cooperativo. Então, o mercado open source, ele é, por natureza, um mercado cooperativo. A grande sacanagem é que ele é explorado pelo mercado capitalista. Então, quem produz são cooperativados, quem dá manutenção são ecossistemas cooperativados, quem ganha dinheiro são empresas capitalistas que usam aquilo e distribuem como serviço de uma maneira capitalista. Novamente, é do jogo. Agora, eu gostaria muito de ver um sistema, principalmente na nossa praia aqui, que é tecnologia, onde as pessoas pudessem contribuir intelectualmente para um trabalho e serem remuneradas proporcionalmente pelo ganho financeiro que esse trabalho está dando. E por isso que hoje eu essencialmente sou muito ligado à Fundação Linux e seus projetos que estão lá dentro, entre eles o Hyperledger, porque é uma comunidade open source. As empresas que dão manutenção no ecossistema do Hyperledger, elas contribuem, elas pagam para aquilo. E elas, obviamente, pretendem, de alguma forma, receber proventos dessa história. Mas as pessoas que contribuem para o ecossistema do Hyperledger são, em sua totalidade, altruístas, né? E aí eu tenho que falar do meu querido amigo Marcos Sarres, que está aqui, porque ele tem a empresa dele que vive disso, e também vão ter algum provento disso. Mas a evolução desse tipo de plataforma, ela é um esporte coletivo. Do ponto de vista econômico-financeiro global, se eu pudesse criar um blockchain brasileiro para as cooperativas brasileiras, e isso permitisse que o sistema cooperativo fizesse seus FDICs de maneira tokenizada, fizesse seus ativos de maneira tokenizada, pudesse importar e exportar criptoativos dentro do seu ecossistema e pudesse falar com que todas as cooperativas se falassem de uma maneira íntegra e unida, obviamente eu ia trabalhar com um projeto open source para isso. Porque isso é a essência do cooperativo. Conta comigo nesse projeto, que acabou de ser lançado aqui, que os corajosos, né, mais corajosos, eu gosto muito da ideia. É sempre um prazer enorme falar com você. E eu estou, na minha pontualidade, são 16h40, acho que vai dar tempo de você dar um tchau, e assim que você der um tchau para as pessoas, a gente roda a vinheta e vai para um painel final de Olhar de Futuro no nosso segundo dia de Sync. Ok.
Muitíssimo obrigado, mais uma vez, pela honra, né, de todas as honras que você tem me convidado. Posso garantir que a da semana passada e a dessa são as maiores, né? Eu adoro e sou fanista do Bacen. E dentro do sistema financeiro, o setor que eu mais amo é cooperativo. O pessoal do Sicredi que está me ouvindo sabe que eu sou realmente apaixonado. Acho que aqui a gente tem um campo imenso para isso. Não só na essência do cooperativismo brasileiro, que é o setor agrícola, mas muito tempo atrás, no século passado, quando eu comecei a trabalhar com TI, é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas existiam cooperativas de profissionais de TI no Brasil. Por algum motivo o MTB proibiu, mas a gente tinha cooperativas aqui e era um ambiente absolutamente sensacional. E eu espero que a gente um dia possa voltar a retornar a ter cooperativas de professional service no Brasil, porque aí sim seria um sistema basicamente, como sempre, colaborativo. Obrigado mesmo pela honra, estou à disposição. Só existe um coach Guimarães do mundo, vocês me acham facilmente. Eu que agradeço, é sempre um prazer.